Olá a todos, obrigado pela atenção. Vamos lá, hoje começando mais um Geração Empreendedora. Isso mesmo, Emanuel Ferreira falando diretamente, hoje internacionalmente, né? Estamos, desculpem pelo nosso cenário, está totalmente diferente, mas hoje estamos iniciando nosso ao vivo aqui diretamente do Paraguai. Isso mesmo, essa semana estamos com alguns clientes trabalhando para cá e resolvemos conversar com vocês. Então, tanto eu quanto o Paulo, essa semana aí vamos fazer várias inserções dentro das nossas mídias digitais, dentro dos nossos sistemas aí, para que a gente possa... Aí, o Paulão, chegou. Bom dia. Isso aí, estamos começando mais um, já estamos ao vivo aí com o pessoal, vamos esperar um pouquinho aí divulgando, né, fazendo o que a gente pode aqui, a gente comprometeu-se e a gente vai fazer independente de onde seja, como seja. Um cenário novo, inclusive, isso, um cenário bastante novo. Só nos perdemos um pouquinho na questão do horário, né, que aqui a gente foi descobrir que é 1 hora antes, né? Exatamente, agora são 12:05 aqui em Cidade do Leste, nós estamos aguardando que vamos começar um evento grande que vai ter essa semana inteira aqui, nós vamos ficar aqui até quinta-feira e aproveitamos a oportunidade para conversar com vocês e trazer alguns assuntos, e principalmente um assunto de hoje, né, Manuel? Isso mesmo. Que é venda, valor e não produto. Esse é um tema que a gente tem visto e hoje, inclusive, o Manuel trouxe uma história pra gente que reflete e mostra bastante claro isso. Eu acho que dentro desse ponto, Manuel... É isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, venda, valor e não produto. Muita gente fala, não, a gente tem que vender. Mas uma coisa é vender produto, outra coisa é vender o valor dele. Muita gente, né, a gente nas nossas pesquisas está ouvindo, como é que você consegue fazer, muitas pessoas de mídias digitais estão falando já, o marketing tem nos ajudado, falando assim, como é que eu consigo vender o meu produto mais caro? Como é que eu consigo cobrar mais pelo meu serviço, pelo meu produto? O que é isso? Então é nessa linha que a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês, que é venda, valor e não realmente o produto. Por quê? A gente sabe que todo mundo compra algo quando tem necessidade, né? Quando tem necessidade, algum problema, alguma dificuldade. Por isso que a pessoa vai lá e quer comprar um produto. Perfeito. Por que você compra água? Só porque você está com vontade? Não, você compra água porque está com necessidade de... Estou com sede, eu quero sanar, estou com calor. Então eu compro água por esse motivo. Você quer se hidratar, né, na realidade. Isso mesmo, então tudo que a gente compra, é claro, né? Muita gente deve estar pensando aí, assim, mas e se eu sou mulher, né? Todo dia eu tenho vontade de passar no shopping e comprar algo. Exatamente. Nós vamos falar, inclusive, num programa desse que nós estamos preparando, já começamos ontem, nós vamos falar um pouco sobre qual o perfil das pessoas, né? Vamos falar com certeza. Os tipos de compradores e tal. Mas aí no ponto, Emanuel, eu acho que quando você fala em vender valor, é o seguinte, o pessoal acha que é aumentar o valor do produto, vender o produto mais caro. Necessariamente não é isso. Não, só isso. Não importa o valor do produto. Na realidade, o que você precisa fazer, a abordagem maior, é com relação a percepção que o cliente tem do valor do teu produto. Aí ele passa a ser um processo natural de aquisição. Legal. E não necessariamente a compra de um produto. Por exemplo, a pessoa comprar um produto está muito mais ligado à estética, vamos dizer assim. Então eu gostei de um quadro, eu acho lindo esse quadro e vou comprar. Qual é o preço de um quadro, por exemplo? De uma pintura. Como é que se determina o valor de uma pintura? Como é que você percebe o valor de um produto? Então eu acho que esse ponto é o seguinte, o valor de uma obra de arte está na história dessa obra de arte. Então se a gente pegar por aí, a gente for analisar, é a história dessa obra de arte que define o valor dessa obra. Então, por exemplo, quando você está trabalhando uma questão de um produto, por exemplo, uma água como La Fuente, que é a água que a gente está tomando aqui, né? E como é que determina o valor de um produto desse? Se a pessoa simplesmente trouxer essa água aqui, botar aqui para nós, e a gente for solver essa água, for beber essa água, automaticamente o valor dela é o mesmo valor que nós temos numa qualquer água. Agora, se o cara contar qual é a fonte que vem essa água, né? Aí começa a mudar um pouco a percepção que a gente tem do valor. E você, em função da história, em função da origem, você acaba aumentando o valor percebido e automaticamente você compra sem que você negocie demais com relação ao preço. Não significa que você não vá negociar. Mas o ponto principal é a percepção de valor. Que muito de nós, às vezes, concentramos o nosso processo de venda em cima do produto. Então a gente tem o produto A, o B e o C. Ou então tem o standard
Standard, o Advanced e tem o Pro. Automaticamente, quando você tem esses 3 produtos, você não consegue, porque os 3 produtos, quando você olha, são iguais. Na hora que a pessoa começa a especificar cada um, que você começa a perceber o valor. Então, por exemplo, o Standard custa 1.000, o Advanced custa 1.400 e o Pro custa 2.000. Como é que você, a hora que se bate o olho, é igual celular, gente. Bate o olho, todos são iguais. Parecidos. São iguais. A diferença está na especificação de cada um, na aplicação de cada um, de acordo com aquela aplicação que será adotada. Então, nesse ponto, eu acho que a história, né, quanto mais a gente for para a parte técnica do produto, quanto mais você for para explicar com detalhes para o usuário a utilização daquele produto, como a gente teve experiência, né, Manuel? Sim, recente, com certeza. Até eu não sei que momento em que você eu já poderia... vou contar, eu vou te deixar um minutinho, eu só preciso ver ali, porque hoje nós estamos sem apoio, né? Sim, eu vou ter que... Vamos dar uma olhadinha, enquanto isso, o Emanuel aqui está operando aqui, porque nós estamos, nós dois aqui com o pessoal que nos dá apoio aqui no evento, não está aqui agora, então nós estamos nós dois aqui, o Emanuel está fazendo todos os ajustes ali, mas o importante aqui, voltando ao assunto com você, é dizer assim, ó, nós temos algo que nós vamos comentar com vocês, vamos compartilhar com vocês na sequência aqui, até o Emanuel vai comentar, sobre um ocorrido com a gente hoje em relação ao equipamento de tecnologia, para a gente perceber exatamente qual é a diferença entre produto e valor, né? Nós somos em várias lojas, por exemplo, e a gente percebeu que as pessoas querem vender um produto para a gente, mas não é o produto que a gente quer comprar, porque se fosse assim, não teria o produto, como eu falei há pouco, o Standard, o Advanced e o Pro, né? Então, automaticamente, as pessoas, quando vão fazer aquisição de algo, elas querem saber exatamente no que aquilo se encaixa dentro de um desejo, de uma vontade, de uma necessidade ou de um problema que elas possuem. Esse é o ponto crucial do negócio. A parte, digamos, a especialização de quem vende. Então, por exemplo, se você tem uma loja, o importante nessa loja é você observar o que é que vai agregar de valor na hora que você for apresentar alguma coisa para o teu cliente. O que agrega de valor? Acho que esse é o ponto crucial e a gente tem essa história que eu quero Sim, com certeza. Cara. Não, vamos lá. Porque, de certa forma, viu, às vezes a gente fica querendo, digamos, trazer uma especificação e a gente vai detalhar isso para você, mas a gente quer, por exemplo, ter em cima de um fato concreto para que você possa analisar sobre o e entender o que é isso, né? Vender valor e não um produto. Perfeito. Então, hoje, aconteceu... O que a gente está? A gente está hoje dentro do Paraguai, né? Estamos aí, como a gente já falou, uma semana aí... A parte da manhã folgada, né? Isso, e a partir de hoje à tarde começa o nosso evento até, né, sexta-feira, e não podemos perder a oportunidade de ir até, né, a Cidade do Leste, que a gente não está bem dentro da cidade, e estamos procurando um produto específico, né? Estamos procurando aí um equipamento para nos ajudar nas vendas, principalmente nas gravações, né? Perfeito. E para que a gente possa levar algo com diferente, tecnologia para todo mundo. Inovador, para que possa cada vez mais fazer com que vocês queiram nos assistir isso aqui mesmo. Pelas novidades aí que a gente o que acontece? Hoje na loja, pela manhã, nós estamos aí desde as 7 horas na rua, a gente foi em várias lojas que nos indicaram, ó, vai na loja tal, e o que acontece? Chegando lá, perguntamos, ó, a gente quer comprar um drone, né, um equipamento para nos ajudar, para que tem algumas funções. A gente chegou numa loja, a loja mais indicada, só que chegou um momento, a gente chegou lá, explicou o que precisava, a pessoa falou, não, esse não faz, tem que ser um melhor que esse. Perfeito. Beleza, saiu do 3 pro nível 4. Legal. Ah, mas isso faz? Eu não sei. Não, pera aí a pessoa começou a falar de preço. Automaticamente o nosso pensamento foi para onde? Preço. Por que um tá $500, o outro 700 e o outro 1.700? Por quê? Que é a história do Standard, o Advanced e o Pro. Automaticamente, tudo aquilo que a gente estudou, que a gente começou a levantar informações para a gente poder ter a decisão de escolha, naquele momento, pelo atendimento que a pessoa nos fez, mudou totalmente o nosso foco de escolha. A gente já não pensava se aquilo iria suprir nossa necessidade ou não, para uma coisa... Preço. Que é o quê? $400, aí começa a fazer a conversão para $900 e para 1.200. Fala, ué, por que um tá esse e outro tá outro? Aí a pessoa não sabia... o olho no mesmo produto. Não, o produto é igual, só muda a cor e o resto tudo tem uma diferença grande.
que as pessoas não sabiam explicar pra gente. A hora que a gente perguntava assim, me diga uma coisa, por que esse custa 780? Ela fala, não, porque tem algumas aplicações diferentes. Mas essas aplicações diferentes no quê? Beleza, saímos, né? Isso foi numa loja. Aí fomos na outra. No final da manhã, um pouquinho antes da gente ver o horário pra vir aqui, né? Que a gente viu que tava na hora. Perfeito. A gente achou a loja. Falou, vamos fazer a última tentativa. Chegamos lá, uma pessoa nos atendeu. Não, mas antes que você complete aqui, o importante é dizer o seguinte, gente. Manda ver. Nós saímos daqui decidido a fazer a compra. Na primeira loja, porque a pessoa focou no produto. Vocês querem pagar quanto? E não sei o que ela começou, ela desfocou a gente, ela tirou a gente da necessidade do produto para a questão de questionamento de preço. Ou seja, nós saímos aqui para adquirir e voltamos com a dúvida até 10 minutos antes de voltar embora. Isso mesmo. Então veja só, então, pela falta de habilidade, pela pessoa focar no produto, ela tirou o foco nosso de aquisição. Eu perdi de foco a necessidade e partimos a discutir valor. Por quê? Porque um saía de R$ 1.200 para R$ 3.800. Então vocês vejam, por causa disso a pessoa perdeu a oportunidade de conversar vender na hora. Agora vamos para esse último fato, que é onde que retrata exatamente. Então, a gente achou uma das lojas, vamos chamar assim hoje, pelo atendimento a gente pode dizer que é a melhor loja, pela forma que nos atenderam. Até chegamos lá, né, temos a loja muito grande, a gente quer um drone. A pessoa nos atendeu, ficou do nosso lado nos esperando, falou boa tarde, né? Foi super, digamos assim, solícito, né? E objetivo. E totalmente objetivo. De que forma, Emanuel? Simples, a gente chegou lá e falou, queremos esse daqui. A gente viu, era uma das poucas lojas que ainda tinha um modelo que a gente gostaria, né? Olhamos o preço, razoavelmente, porque a nossa cabeça estava focada no preço, e olhamos o mais avançado, que era o que a gente queria para nós. Automaticamente, o que acontece? Focamos no preço de novo. Perfeito, a referência nossa virou a referência anterior. Preço, né? O que acontece? Chegando no momento de perguntar, a pessoa pergunta, mas qual que é a utilização de vocês? Para que vocês estão querendo isso? Por que tem que ser esse e não aquele? E não, né? Por que tem que ser esse mais avançado? Por que vocês querem o Pro 4? Vocês querem o 4 Pro e não querem o 3 Pro? O que vocês querem? O que vocês aplicam? Aonde vocês vão aplicar? Para que serve? A gente percebeu que a pessoa começou a entender, a investigar, a descobrir para que realmente a gente precisava. Eu acho que ele fez isso, mano. Sabe por quê? Porque ele entende do que estava vendendo. É isso mesmo. Ele sabia, ele conhecia a aplicação do produto dele. A primeira coisa que a gente chegou, falou, antes de falar de preço, eu quero saber o seguinte, se ele faz determinada função, enquanto eu estou falando aqui, sem mexer em nada, ele está me seguindo aonde eu for. Ele falou assim, sim, todos da linha dessa empresa fazem. A nossa cara ficou no chão, por quê? Porque nos outros não falavam isso. Não, somente o modelo mais avançado faz isso. Parece querendo vender o mais caro. Ou seja, achando-se, como conhece só a aplicação do produto, a característica do produto, não se preocupou com a gente, ele não interagiu com a gente, ele não olhou e disse assim, o que vocês querem? A gente quer filmar com ele parado nos filmando. Aí a pessoa falou assim, não, esse aí não pode ser, tem que ser o outro. Na realidade, o outro menino falou, pera um pouquinho, o que vocês querem? Se locomover? Ele falou, no máximo 5 metros, 10 metros consegue fazer isso, e todos dessa linha fazem. A diferença que vai estar na câmera. Vocês querem com alta qualidade e com baixa qualidade. Para que vocês vão utilizar? E aí ele falou, não, pode ser para esse aqui. Então é o seguinte, ele começou pela experiência dele, usar todo o conhecimento de especialização que ele tem no produto, para nos adequar a um produto, e não tentar adequar o produto a nós. Nós, perfeitamente. Ele pegou a gente e falou assim, olha, para vocês, o produto ideal é esse. Você já tem experiência no produto? Falou, não nenhuma. Ele falou, então é o seguinte, vocês vão usar comercialmente ele? Vocês vão vender esse serviço? Não. Ele falou, então para vocês o ideal é este aqui. Ele vai atender, ele é para quem não trabalha em meio comercial, ele vai te dar essa resolução, ele pode fazer isso aqui também, se você quiser ficar de uma forma assim, enfim. Ele foi um especialista, ele entendia o detalhe do produto. E isto, né, Emanuel, serve para tudo, gente. Se você vai trabalhar numa panificadora e a pessoa vai vender doces, essa pessoa precisa entender de doce. Tem que ser especialista em doce. Tem que entender o doce, a aplicação do doce, a função do doce no organismo humano, a repercussão disso, enfim, tem que ser especialista, gente. Não adianta mais botar gente para ser vendedor só. E é importante a gente falar assim, mas isso é uma função da empresa, me dá essa especialidade? Acho que é importante a gente falar,
não é função 100% da empresa fazer a pessoa que está trabalhando na área ser especialista. Não, a pessoa tem que ter interesse de ir atrás e ser especialista naquela função que ela exerce. Porque se for depender da empresa, a empresa contratou a gente, nós somos donos de empresas, pra gente resolver problema. A gente não foi contratado pra vir aqui e trazer mais problema pra empresa. Não, quem resolve isso? A empresa contratou você para você resolver o problema dela. Agora, se você sabe que você tem que ser um especialista no produto, ou seja, se você for vender água, você tem que entender qual é a origem dessa água, quais as propriedades que tem nessa água. Você tem que estudar. Não é, a empresa não tem obrigação nenhuma de te dar as competências, é você que tem que buscar a competência. Se você é empresário, eu pergunto, quando você contrata alguém, você conta a história daquele produto que ele vai comercializar, ou você simplesmente entrega o produto e diz, ó, me resolva. Catálogo e vai vender? Logicamente, a pessoa vai vender produto, gente, ela vai querer preço. Quanto menos você, por exemplo, o empresário quer que a pessoa venda bem o produto, só que o empresário às vezes não é capaz de vender para o seu vendedor bem o produto. Muitas vezes o proprietário da empresa não vai até a equipe de venda porque tem medo, porque acha muitas vezes, até de certa forma a gente já viu isso, ele desqualifica. Aí assim, se a pessoa não consegue vender, aí eu pergunto, se o próprio empresário não consegue vender para a sua equipe a ideia de que o produto tem valor, você pensa que o seu funcionário vai fazer isso por você? Não vai. E não precisa muito, né? Muita gente comenta e fala assim, pô, mano, mas eu vou ter que estudar? Eu falei, é simples, você não precisa estudar tudo de uma vez. Se você ler uma página por dia, no final de 30 dias, você leu 30 páginas. Não, eu acho que o gerente... E você tá com 30 dias, né? 30 dias depois você tá com 30 dias de mais entendimento e compreensão páginas do que no primeiro dia. Eu tô dizendo uma página, sendo que, né, a gente sabe que depois que pega o gosto, a gente começa a ler muito mais. Não, e o ponto crucial é dizer o seguinte, e o gerente tem que fazer o quê? O gerente simplesmente tem que estar com algumas perguntas. Se você é proprietário da empresa, pega uma pessoa de vendas e pergunte para ele. Pergunta pra ele, me diga uma coisa, pra que a pessoa vai usar esse produto? Por que ela deveria comprar esse produto aqui não? Por exemplo, vamos pegar no carro. Qual que é a diferença de comprar esse meu produto do que comprar o outro do concorrente? Qual é a diferença? Se a pessoa não souber explicar isso imediatamente, é porque não sabe vender valor. Então, quando a gente fala em vender valor, gente, não é uma questão da empresa vender valor. Quem vende valor e quem destaca valor é na maneira como a pessoa apresenta o produto. Então, esse ponto é crucial para a venda de valor. Legal. A venda de valor está centrada na pessoa, gente. Está centrado na pessoa, no marketing que ela utiliza, na maneira que ela usa para divulgar as qualidades daquele produto. Então, por exemplo, quando a gente falou assim, olha, a gente quer esse produto na história, quando a gente falou assim, ó, qual que é a diferença do Advanced pro Pro? A pessoa simplesmente falou assim, mas me diga uma coisa, vocês esperam o que vocês estão achando que não tem no Pro, ou que não tem no Advanced, que tem no Pro? Tem no Pro. Aí a gente pegou e falou pra ele, falou assim, não, espera um pouquinho, isso que você está procurando tem nos 3 modelos. Tem todos os modelos da linha. Todos os modelos. Do mais simples, a gente automaticamente falou, vamos levar já. Não, Manuel, o grande segredo aqui que é o seguinte, o Emanuel, como é um cara bastante curioso e não fica sem resposta, ele se tornou especialista no produto. Pesquisou ontem a noite inteira o produto, sabe pra quê? Pra poder comprar. Aí eu pergunto pra você, esse é o trabalho dele? Ele é consumidor. Ele é um cara que foi comprar, ele tinha o dinheiro pra comprar. Aí eu pergunto, por que ele tá fazendo o papel do vendedor? Isso que ele estava fazendo é o papel do vendedor, porque o vendedor não é especialista, ele se obriga a ser. É entender o concorrente, entender os produtos que existem no mercado, entender a autorização. Perfeito. Daqui a pouco eu já posso sair vendendo isso também. Eu acho que você já vende já. Agora a pergunta maior é a seguinte, e quando a gente falou assim, ó, aí a gente viu um produto lá, por exemplo, $1.200 e $1.300. Aí você pega e vê um outro produto, né? E automaticamente você vê um outro produto. Opa, e o que acontece? Faz parte da cena. Isso aí é o cliente que está ligando para nós aqui, que está vendo ao vivo aqui. Com certeza, já estão ligando. O que a gente está vendo? Se é R$1.300 um produto, a gente viu um outro parecido por R$800 de uma outra marca. A hora que a gente falou assim, por que aquele ali é $800 e tem as mesmas qualidades? Ele falou assim, Mica, o que o senhor procura? Se, por exemplo, se por acaso tinha que ter manutenção, o senhor gostaria de encontrar no mundo inteiro ou somente num lugar? Certo? Ou não encontrar. Exatamente. Então esse que é o maior diferencial. Chegando aí. Tudo bem? Olá, como é que vai? Tudo jóia? Tudo bom? Ô, seu Nelson, tudo bem? Estamos recebendo aqui Estamos ao vivo aqui, já estamos terminando o nosso programa. Mais 2 minutinhos. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então, pessoal, a ideia principal nossa aqui hoje é passar para vocês a questão de vender valor e não vender preço de produtos. Isso o ponto mesmo. Principal que a gente tem é destacar que o foco está em você fazer essa comercialização e você fazer a explanação disso, e não necessariamente no produto. O produto nada mais é do que embalados, são os 3 iguais. A diferença está na maneira como você explana cada um deles. Legal. E o que é para a pessoa, para a gente já ir fechando hoje
hoje a nossa versão um pouquinho mais compacta, né, do nosso programa. O que a gente, para que a gente possa começar a vender valor, algo que a gente possa começar agora, o que você acha que a gente poderia falar para todo mundo que está nos ouvindo? O que é, eu trabalho com serviços, Paulo. Como é que eu posso vender valor e não realmente o meu produto, sendo que meus concorrentes, eles são muito focado em preço. Em preço. Deixa eu falar, primeira coisa, torne-se um especialista naquilo que você está vendendo. Quando fala especialista, não é em vendas, gente. É especialista em conhecimento da aplicação do produto. Aplicação. No que se aplica o teu produto? Enfim, cada uma das características do teu produto tem uma aplicação. Quando você pega e vê um detalhamento de uma característica do teu produto, automaticamente aquela característica tem que ter uma explicação. Qual é a explicação para aquela característica? Isso é estudar o produto para se tornar especialista. Você pensa num segmento, por exemplo, você trabalha no segmento diet, você tem que entender qual é a função do diet para uma pessoa. Legal. Por que ela está procurando isso? Então, esse é especialista. Outra coisa é o seguinte, igual você citou, estude o produto. Se você quer ser bom naquilo que você faz, estude o produto. Não adianta, não queira só o dinheiro da comissão da venda. Você, como empresário, não queira só o lucro daquela venda. Estude bem, estude o negócio. Vamos dizer que, né, nessa linha que você está nos comentando, imagine que eu vendo hoje, vamos pensar um pouquinho mais além, né, ainda na linha de serviço, mas algo que muita gente hoje deve estar em alta. Imagine que eu vendo produtos da linha financeira. Eu trabalho com previdência privada, que é algo que é muito importante para as pessoas. Como é que eu posso ser a melhor pessoa e eu consigo convencer alguém para falar isso? Trata da vida dela. Não fale do produto, fale da vida. Pergunta para ela assim, ó. Por exemplo, você vende previdência privada? A primeira pergunta que você pode fazer à pessoa assim, ó. Olha, a maioria das pessoas hoje em dia se preocupam muito em ter uma reserva financeira, até pelos problemas que estamos tendo na previdência. E você? Quanto que é importante para você a questão de ter uma reserva financeira no futuro? Eu estou falando da vida dela, eu não estou falando de produto. A previdência, tem mais de 50 derivações de plano de previdência. Cada ser humano, se a pessoa se encaixa em uma delas. Tem pessoa de 25 anos tem um tipo de necessidade, uma de 45 tem outra. Então, no seguinte, eu não posso dizer para ele escolher, senão eu tenho que treinar ele em produto. Eu vou ter que chamar pela empresa de previdência privada para treinar o cliente, para ele escolher. Não é ele que escolhe. Eu é que diagnostico, através da necessidade e situações que ele passa, qual é o melhor plano para ele. E isso eu valido com ele. Legal. Então, isso é estudo, Emanuel. Você sabe. É aprendizado. Exatamente. Eu acho que cada vez mais você tem que se tornar um especialista nos produtos que você vende. Só isso. Perfeitamente. É isso aí. Eu acho que do ponto nosso que nós tínhamos para hoje, em função do que a gente vivenciou aqui no Paraguai, tem outra coisa, viu, gente? Tem gente que pode estar perguntando assim, pô, mas vocês estão vendo em dólar? É o seguinte, já vimos inclusive a legalização disso, tá? Que a gente, aquilo que excede os $300 de levagem, a gente tem que pagar 50% do valor adicional. Pra gente pagar. Então, uma coisa é o seguinte, pode comprar no Paraguai e legalizar. Você não precisa só comprar no Paraguai e levar ilegalizado, legal, ok? Isso mesmo. Esse é um ponto legal aqui pro pessoal ficar sabendo sobre isso. Não esqueçam de compartilhar, vão compartilhando. A gente não falou no início hoje. Pulamos essa parte aí, né? Pedi pra compartilhar aí, gente. Vão compartilhando, acessa o link aí, vamos deixar aqui embaixo após a finalização aqui do programa, né? Acessa lá, curte o nosso YouTube, Instituto Supra, curte também a nossa página, compartilha esse vídeo, achando, né, você percebendo que tem alguém que precisa melhorar a abordagem, a venda, né, para vender, ou como é que faz para vender valor e não o produto. Não, e outra, então, divida com outras pessoas da tua empresa aí e coloque perguntas aqui pra gente responder no próximo programa. Se você achar que esse programa foi bastante sucinto, compacto, se você quiser ouvir mais sobre isso, pede pra gente, a gente trata de um outro programa especificamente sobre isso e abordando mais um pouco de técnica. Perfeitamente. O que eu quis chamar hoje a atenção, gente, é para que você dê ênfase e comece a perceber a diferença entre vender valor de um produto e vender o preço de um produto ou vender o próprio produto. Tá? São duas coisas distintas, o valor para o cliente e o preço que ele paga por esse valor percebido. É isso, acho que da minha parte um bom dia a todos, compartilhe e estamos agora aguardando aí as solicitações de perguntas de vocês para que a gente possa dar continuidade. Essa semana a gente vai fazer mais uns aí, pode ter certeza. Provavelmente. Né? Estando aqui em locais diferentes, tem outras coisas que a gente está preparando aqui, vão acompanhando aí que a gente vai deixando vocês cientes. Obrigado por terem estado com a gente aqui, um grande abraço para vocês. Boa semana e boas vendas, hein? Não esqueçam disso. Aqui o Paraguai o negócio está aquecido, viu, gente? Aqui o negócio está crescimento da economia aqui. Eu acho que no Brasil precisamos também começar a vender um pouco mais de otimismo e do que simplesmente ficar reclamando da crise do governo, essas coisas todas. Precisamos mudar um pouco o foco nosso e partir para a solução e não esquecer um pouco da crise aí. Perfeitamente. Um grande abraço a todos. Obrigadão, então saiu boa semana e vamos lá. É isso aí, Manuel. Até mais, abraço, então, vamos gente. Lá. Falou, abraço, até mais.